Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Vinícius de Ciências e eu vim dar algumas orientações sobre a lista de exercícios 1 do roteiro 1 do 7º ano. Eu deixei aberto aqui o Google Sala de Aula e aqui na página de Ciências do Google Sala de Aula, você no primeiro item, que é roteiro 1 fevereiro, você tem acesso ao roteiro e também ao livro do 6º ano e o livro do 8º ano, que você vai usar para fazer as leituras e também para ver as questões que você precisa responder. Eu já deixei aqui o roteiro aberto e na lista 1 você vai utilizar o livro do 6º ano. Então é importante que você preste atenção se o exercício está pedindo o livro do 6º ano ou se ele está pedindo o exercício do livro do 8º ano. Para eu explicar então alguns conceitos da lista de exercícios 1, eu vou utilizar esse aplicativo que se chama Solar System Scope. O nome dele está aqui no canto esquerdo acima. Você pode, se você se interessar, usar ele no seu computador ou no seu celular. Ele é gratuito. Então, beleza. Essa aqui é uma visão geral do nosso sistema planetário, que é o sistema solar. Não é o único sistema planetário que existe. Na verdade, é um dos bilhões e bilhões e bilhões de sistemas planetários que existe. Mas é o que a gente estuda, porque é o que a gente se encontra. Então, nesse sistema, o que a gente observa? No centro dele, você tem a estrela mais próxima, a estrela que os planetas e os outros corpos giram ao redor, que é o Sol. E a partir do Sol, então do Sol para fora, do centro para a periferia, você vai ter os seguintes planetas. Vou só dar um zoom aqui. O primeiro planeta que aparece a partir do Sol é Mercúrio, depois vem Vênus, aí vem a Terra e então vem Marte. Esses planetas mais internos são chamados de planetas rochosos ou planetas telúricos, porque eles têm características parecidas com o planeta Terra. Depois de Marte, então, vem esse cinturão, que é o cinturão de asteroides. Só que o sistema solar continua. Ele tem aqui os planetas gasosos, que são chamados também de planetas jovianos, porque eles se parecem com Júpiter. Então você vai ter aqui Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Urano. Deixa eu só achar eles aqui. Netuno e Urano aqui, certo? E depois você tem aqui um outro cinturão, que é o cinturão de Kuiper. O sistema solar ele ainda continua por uma longa extensão, mas os planetas do sistema solar eles se concentram dentro dessa região. Tá? Bom, vamos continuar aqui então. Olhando aqui, esse sistema está acelerado, Você tem aqui o calendário e a data, Então, como ele está acelerado, já passaram muitos dias, já passaram até alguns anos. Mas o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que, olhando para os planetas, que eles estão realizando dois movimentos, basicamente, que a gente consegue ver através do aplicativo. O primeiro é um movimento que eles fazem ao redor deles mesmos, como se fosse um peão. Todos estão realizando isso. É mais fácil identificar em alguns que estão girando mais rápido, por exemplo, a Terra ou Marte. Mas todos estão fazendo isso, cada um no seu tempo, mas é importante lembrar que todos estão fazendo isso. Um outro movimento que eles estão fazendo ao mesmo tempo que eles giram ao redor deles mesmos é girar ao redor do Sol. Também, todos esses planetas e outros corpos também estão girando aqui ao redor do Sol, isso no sistema solar. E cada um no seu tempo, mas todos estão fazendo. Alguns giram mais rápido, outros giram mais devagar. Então dá para ver aqui que em pouco tempo aqui Mercúrio já deu uma volta, desde que eu estou falando aqui ele já deu algumas voltas. Mas enquanto outros, por exemplo Saturno, mal andou. Se a gente conseguir, para a gente ver Saturno andar ali no fundo, a gente vai ter que acelerar bastante, porque ele tem uma velocidade nesse translado muito lenta. Agora quando a gente acelera muito, a gente consegue ver ele se movimentar. Mas agora a gente vai analisar um desses dois movimentos, que é o movimento que o planeta gira ao redor dele mesmo. Então, para isso a gente vai dar aqui um zoom no nosso planeta. Vamos chegar mais perto dela, que é o planeta Terra. Vou só arrumar aqui. Então, olhando aqui a Terra, a gente consegue observar uma coisa. Uma parte da Terra, uma face, uma porção da Terra está iluminada e uma parte está escura. Por que isso acontece? A Terra, como outros planetas,
eles não têm luz própria, né? Luz natural própria. A luz que chega aqui, ela tem que vir de alguma estrela. No caso, a estrela mais próxima que a gente tem é o Sol, né? Olhando então para essa imagem, que ela está parada aqui, aonde você acredita que vai estar o Sol? Então a luz que está chegando aqui, ela está vindo do Sol. Então a face iluminada está virada para o Sol. Onde que vai estar o Sol? Ele vai estar exatamente do lado direito. Se eu girar a câmera aqui, ó, a gente vai olhar lá, quem aparece? O nosso Sol. Então o Sol está iluminando uma face e deixando a outra face sem iluminação, no lado escuro, né? Agora, vamos olhar aqui os países que estão, por exemplo, no lado iluminado. Aqui a gente tem a América do Sul, onde fica o Brasil. Se a gente olhar aqui no reloginho do aplicativo, são 10h39 da manhã. Então, agora no Brasil, né, nesse exemplo aqui, é dia, claro, 10 horas da manhã. Por quê? Porque a gente está na face que está virada para o Sol. Mas a gente sabe que isso aqui não vai ficar para sempre aqui. Essa imagem está parada. A gente viu agora há pouco que os planetas eles estão fazendo um movimento que é ao redor deles mesmos. O que vai acontecer na hora que eu der o play? Essa parte que está iluminada, ela vai permanecer virada para o Sol por um tempo, mas depois de um tempo ela vai começar a entrar na parte que está do outro lado, que não está iluminada pelo Sol. Então, a partir daí vai deixar de ser dia claro e vai passar a ser noite. Vamos ver, ó. Vamos acompanhar então aqui o Brasil. Deixa eu só dar um play. Vou acelerar um pouquinho a imagem para a gente conseguir acompanhar, ó. Um pouquinho menos aqui, ó. Então, ó, vamos olhar aqui no relógio, 2 da tarde, ó. Ainda estamos virados para o Sol, ó. O Sol está lá, certo? Ó, agora, ó, 7 da noite, a gente está já na face, praticamente quase, já tá, o país está todo na parte que não está recebendo mais luz do Sol. Então, portanto, a partir desse momento, é noite. Enquanto isso, do outro lado, que estava na face escura há um tempo atrás, né, no lado que não estava sendo iluminado pelo Sol, agora nesses outros países, eles estão na face iluminada, então a partir desse momento é dia claro ali. Então o que a gente consegue perceber? Que então a luz que vem para a Terra, luz natural, não confunda com a luz artificial, que é a luz que o ser humano produziu, luz, iluminação natural. Ela vem basicamente do Sol, e o Sol, então, a face que está voltada para o Sol vai ser dia claro e a face que está do outro lado vai ser dia escuro. Então, um país que está voltado agora para o Sol é dia porque ele está na face iluminada. Daqui a pouco, por conta desse movimento que a Terra e os outros planetas fazem ao redor deles mesmos, vai ser noite. O que a gente pode entender disso? O movimento que a Terra faz ao redor dela mesma vai ser responsável pelo fenômeno do dia claro e da noite. Então, por que uma hora está claro na face, daqui a pouco está claro? Daqui a pouco vai escurecer. Por quê? Porque a gente vai deixar de ficar na face que está voltada para o Sol e vai começar a entrar na parte que não está iluminada pelo Sol. E daqui a pouco a gente vai voltar para a face e vai começar a amanhecer. Vai ficar dia por algumas horas e volta a ser noite. Então, essa é uma mensagem importante. Movimento de rotação é o nome desse movimento ao redor dele mesmo. O movimento de rotação da Terra é responsável pela criação dos dias e das noites. Um outro fator importante é a duração desse movimento. Para a Terra dar uma volta completa, então ela está aqui, para ela dar uma volta, e aquele ponto que está virado para o Sol voltar a ficar iluminado pelo Sol, isso leva 24 horas. Ou seja, a gente vai começar a observar que o nosso calendário, uma forma de medir o tempo, é através do uso de fenômenos astronômicos. A gente vai ver que a duração de um dia, a duração de um mês, a duração de um ano, são fenômenos do nosso calendário, que são baseados em eventos astronômicos. Então, o dia na Terra leva 24 horas, aproximadamente 24 horas, por quê? Porque é o tempo que o planeta demora para dar uma volta ao redor dele mesmo. Alguns planetas, então, giram mais rápido e outros mais devagar. Então, alguns planetas têm um movimento de rotação maior e outros têm uma velocidade de rotação menor. Então, um planeta que tenha um movimento de rotação que leve 17 horas para se completar,
ele vai ter um dia mais longo ou mais curto comparado com o dia na Terra? Ele vai ter um dia mais curto, porque para ele dar uma volta são só 17 horas, em contrapartida na Terra são 24 horas. Já um planeta que demore, por exemplo, 300 horas para dar uma volta. O dia naquele planeta é muito mais longo que o dia na Terra. Enquanto a Terra já deu várias voltas, ou seja, já passou vários dias, naquele planeta lá ainda não passou nem um dia completo. Então, esses foram alguns conceitos que a gente conseguiu observar no vídeo de hoje. Por hoje é só então, galera. Até a próxima.